Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook e também pelo canal de YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Mais uma edição do nosso encontro de todas as quintas, o Chimarrão com Bíblia, um encontro que por enquanto, por conta da pandemia, tornou-se virtual, mas que busca igualmente, junto com o povo de Deus, entender qual seja a vontade do Senhor para as nossas vidas, tanto louvando o seu nome, como também ouvindo a sua palavra e estudando a sua palavra. E é o que nós faremos durante estes momentos com Deus que teremos. E para isso nós vamos iniciar ouvindo a palavra de Deus, que encontra-se no livro dos Salmos, um salmo bastante denso, tenso, difícil, o de número 77, que tem nos servido como orientação para os nossos últimos estudos e para o estudo também de hoje. Salmo de número 77 nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Gedutum, salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo e os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na natureza, ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Meus irmãos, tendo ouvido a palavra de Deus, respondamos a ela imitando ao salmista, invocando o Senhor, colocando diante dele as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas preocupações. Esqueçamos por um pouco o ambiente onde estamos e elevemos nosso coração até o nosso Pai que está nos céus e roguemos a Ele durante alguns instantes que Ele nos assista, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Passemos alguns instantes em silêncio, orando no nosso coração, na presença do nosso Deus.
Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos pela honra que nos concedes de estar em Tua presença, de invocar o Teu nome e de ser ouvido por Ti, que és o Rei do Universo. Agradecemos, ó Deus, por esta audiência que o Senhor nos concede. Agradecemos por este colóquio. Agradecemos porque o Senhor nos fala de um modo que possamos entender. E o Senhor nos instrui pelo caminho que devemos seguir. Rogamos-te, ó Pai, para que no meio das nossas dificuldades, o Senhor nos ajude a não sermos embrutecidos, não sermos como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que precisam de freios e cabrestos, de outra sorte não nos obedecem. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, conceda-nos docilidade, conceda-nos um espírito ensinável, um espírito que seja dócil perante a voz do Teu Santo Espírito nos falando pela Escritura. Ó Senhor Deus, rogamos-te por aqueles que estão neste momento passando por angústias, por apertos, e rogamos que o Senhor lhes conceda largueza, Senhor, lhes conceda alívio, lhes conceda esperança, Senhor. Pedimos para que o Senhor perdoe os arrependidos, o Senhor console os desanimados, o Senhor fortaleça aqueles que têm joelhos trôpegos, Senhor. Conceda, Senhor, a graça de que aqueles que se desviam possam voltar para a estrada certa, guiados pelo cajado da Tua palavra. Rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor abençoe estes momentos que passaremos nesta concentração para Te buscar, para Te ouvir, para exercitar nossa mente, nosso coração nos valores mais altos. Conceda-nos a graça de tirarmos grande proveito para a nossa vida durante este tempo em que passaremos aqui. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido neste que para a Igreja Presbiteriana tem sido considerado o mês das missões. No dia 12, nós fizemos já o nosso aniversário dos 161 anos da chegada do nosso missionário fundador a este país, e nós somos gratos a Deus porque nós estendemos essa chegada a toda a igreja, pensando a partir do nosso missionário neste mês que comemoramos o mês das missões, o mês de agosto, e nós temos aprendido alguns cânticos que fazem referência a essa disposição que devemos ter para viver a missão cristã dentro da esfera em que Deus nos colocou, que pode não ser ir para o exterior ou para outro estado, mas Deus tem uma missão para nós certamente, na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade, e Deus espera de nós que cumpramos esta missão. E nós vamos cantar um cântico que temos aprendido. Pai, abra o meu coração, para que sintamos pelas almas paixão, possamos sofrer pelas almas a ponto de compartilhar a verdade e a bondade divinas que existem no Evangelho de Cristo. Vamos cantar este cântico, Pai, abre o meu coração. Abro meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti, ó Pai. Abro meu coração. Muitos estão
por aí a pedir. E eu aqui, sem nada fazer, quero trabalhar e contribuir. Quero ser um vaso usado por ti, ó Pai. Abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração, abro meu coração. Amém. Agora vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus, um estudo baseado no livro O Clamor da Alma, de Tremper Longman e Dan Allender, dois estudiosos da Palavra de Deus e também da alma humana, e que procuram explorar aquilo que a Bíblia nos diz a respeito da alma humana e a respeito do fato de que ela sempre está na presença de Deus, inclusive nos seus sentimentos mais difíceis. E nós estamos estudando a respeito de um sentimento muito complicado, que é o desespero. Nós já falamos no desespero de tipo nocivo, problemático, o desespero como a perda da esperança, e agora nós entramos no capítulo 11 desta obra para falar de outro tipo de desespero, que é o desespero redentivo, que é aquele que é sentido na presença de Deus e que é guiado pelo próprio Deus, por sua palavra. E nós partimos do Salmo de número 77, aquele que lemos no início desta edição do Chimarrão, e nós vimos algumas posturas desde a semana passada que devem interessar a todas as pessoas que estão ajudando, pessoas que estão desesperadas, ou para as próprias pessoas que estão desesperadas, ou se você não estiver, é bom que você se prepare caso um dia você fique numa situação muito, muito, muito complicada. Nós temos aqui uma postura interessante para pessoas que estão nessa situação. A primeira postura é que, em vez de tomar um caminho mais óbvio, que seria o de desistir da vida, ou de se matar, ou de entregar-se de algum modo ao chamado puxão das águas, né? O que o salmista fez aqui, irmãos, foi encarar-se a frio. Foi procurar os chifres do touro, como se diz, agarrar o problema pelo seu centro ou pelo seu ponto principal, e ele começa aqui a lutar com as palavras. Ele começa a gemer, ele começa a lutar, e tudo isso na presença de Deus. Então é necessário que um crente, por ser ele parte de um povo que é o povo da esperança, e porque também a esperança é parte da nossa estrutura, tal como Deus nos criou, é importante que ele não largue mão de tudo e encare o seu próprio problema na presença de Deus. Normalmente, a arma que nós temos para isso são as palavras. E, é claro, preferencialmente as palavras do próprio Deus, que nos ensinou a orar por meio, dentre outros textos, a palavra de Deus, do saltério. Inicialmente nós vimos, irmãos, que mesmo o salmista se colocando em oração na presença de Deus, ele sentiu uma dificuldade muito grande, porque quando você está desesperado e vai orar a Deus, e de fato você está orando a Deus, uma das coisas que você percebe é que Ele tem poder para te ajudar, e Ele é bondoso. Só que de algum modo, por algum motivo, Ele não ajuda. É como se você fosse pedir ajuda para alguém, você está desesperado precisando de um dinheiro ou precisando de uma ajuda médica, o que quer que seja, você vai atrás de uma pessoa rica ou de um médico e você sabe que ele pode te ajudar.
que Ele tem poder para te ajudar e que Ele é uma pessoa boa. Mas por algum motivo que você desconhece, Ele não te ajuda. E aquilo deve perturbar muito a pessoa, né? A pessoa que vai sinceramente pedir ajuda a uma pessoa dessas. E não é diferente com o salmista aqui, irmãos, porque parece que Deus não faz nada por ele. Que ele está falando para um Deus que é bondoso, que é poderoso, mas que estranhamente parece estar apático ou indiferente aos seus problemas. E daí ele fazer uma série de perguntas aqui na primeira parte do Salmo 77, que podem ser resumidas assim: será que o cuidado de Deus com o seu povo só vale para o passado? Será que Deus só cuida dos seus, cuidou até antes de eu nascer, não é? Cuidou até antes dessa nova geração? Ou esse Deus continua sendo o mesmo? Ou esse Deus continua cuidando do seu povo? Essa é uma pergunta honesta, é uma pergunta autorizada pela palavra de Deus, que ao mesmo tempo não nega a nossa história, que é uma história de sofrimento, de dificuldades, e que também não nega o nosso estado de alma, os nossos sentimentos. Nós estamos colocando isso tudo na presença do único que pode nos compreender. Porque existem coisas que, se você disser para outra pessoa sobre Deus, as pessoas não vão entender. Mas se você colocar diante de Deus, deixando claro que você sabe que Deus não é assim, que Deus não é mau, e que Deus não é impotente para te ajudar, mas que por algum motivo que você não consegue entender, Deus parece lento, parece surdo, parece indiferente, isso só Deus, de fato, vai te entender ou te compreender. Então, nós temos essa primeira postura que é um padrão para aqueles que querem lidar com o seu desespero. É usar aquilo que você tem de melhor, que são as palavras de Deus, para lutar com Deus por meio dessas palavras, fazendo uso dessas mesmas palavras. A seguir, irmãos, depois desse questionamento, nós observamos aqui um segundo recurso que é utilizado pelo salmista para lidar com esse senso de abandono que ele tem, que é a memória pactual. Esse é um tipo de memória que precisa ser bem definido, precisa ser bem diferenciado dos outros tipos. Até porque hoje em dia existem vários meios de registro eletrônico, né, ou mecânico, que parecem tornar a memória humana uma coisa pequena, uma coisa dispensável. E existem muitos livros hoje que são produzidos, muito bem produzidos, inclusive, que tratam do assunto da memória, mas focam principalmente sobre a memória, o aspecto tecnicista da memória, que é aquele aspecto da memória na sua capacidade de retenção. Ou seja, quando você vai ler um livro sobre memória, normalmente ou são técnicas antigas para que você aprenda a ter uma boa memória para gravar coisas importantes ou para ter, sei lá, para conseguir passar no vestibular, gravar fórmulas ou participar de campeonatos de memória. Quem se interessa pelo assunto é mais ou menos nesse caminho que vai. Ou então alguém que quer estudar o aspecto histórico da questão, né? Como é que a memória foi cultivada ao longo dos séculos, né? Eu gostaria de indicar 2 livros para quem tem interesse nisso, mas minha ideia com eles é fazer o contraste, é deixar claro o que é que eu quero dizer, o que é que o livro quer dizer com a memória pactual em contraposição à memória de tipo tecnicista ou, na prática, não é? Aplicando a técnica mnemônica de decorar textos ou discursos longos, etc. Tem essa corrente de livros que trabalham com isso, e tem a outra que é mais histórica. Então, eu queria só indicar 2 livros para vocês, dentro dessa corrente mais histórica, para aqueles que têm interesse, sobretudo em técnicas de memorização, na história dessas técnicas de memorização, né? O primeiro deles é de uma historiadora inglesa, Frances Yates, chamado A Arte da Memória. É um dos clássicos nesse assunto, e ela trata sobre o desenvolvimento das técnicas de memorização. Como é que as pessoas antigamente, quando não tinha papel, quando não tinha DVD, não tinha HD externo, não tinha nada, como é que as pessoas se viravam para gravar, sei lá, discursos inteiros na cabeça? Como é que elas se viravam para gravar, às vezes, várias cenas que depois elas teriam 2 dias ou 3 para chegar lá numa aldeia onde teria um papel lá muito escasso
para elas escreverem algum tipo de história. Então, ela se ocupa mais ou menos disso, das técnicas de memorização, num tempo em que a oralidade era praticamente a lei. E as pessoas escreviam mais na tábua do coração do que num papel ou alguma coisa assim. E também num período antes da imprensa, né? Antes da imprensa, tudo era muito, muito mais difícil. Sobre isso, eu gostaria de citar apenas um trecho dela, que está aqui na página 20 e 21, que nos diz assim: apenas algumas pessoas sabem que, entre as muitas artes que os gregos inventaram, está uma arte da memória que, como as outras artes gregas, foi transmitida a Roma, de onde passou para a tradição europeia. Essa arte busca a memorização por meio de uma técnica de imprimir lugares, entre aspas, e, entre aspas, imagens na memória. Tem sido classificada como mnemotécnica, ramo da atividade humana que parece ser pouco considerada nos tempos atuais. Mas antes da invenção da imprensa, uma memória treinada era de vital importância. Então ela claramente deixa exposto que o livro dela é uma abordagem histórica, porque hoje as pessoas não têm muito interesse nesse assunto de memorização. Em geral, nossa memória serve hoje para pouca coisa útil. Útil ou então coisa corriqueira. Você deve saber a escalação do seu time de futebol, até de um outro campeonato. Você deve saber a receita de bolo que a sua mãe lhe passou. Então são sempre coisas assim. Quando se pensa em grandes coisas, coisa muito importante, em geral você usa contrato, papel, computador, você usa alguma coisa, gravador, coisa que você não pode esquecer, então você não confia a memória, né? A memória não é confiável, tal. Então é sobre isso, essa abordagem histórica e também tecnicista, tratando da memória como ligada à sua capacidade de retenção de informações, é que a Frances Yates trata, mas é um livro que é básico para quem quer estudar esse assunto. O outro livro é de um psicólogo holandês, especialista nas memórias, em memórias, né, principalmente memória autobiográfica. Ele trabalha várias áreas, mas principalmente a memória autobiográfica. O título é Metáforas da Memória, uma história das ideias sobre a mente. Ele fala também sobre a profusão dos meios de registro, que, de novo, tornaram meio que sem sentido você utilizar a memória. Para que tanta memória se eu tenho onde anotar, né? Para que eu vou utilizar tanta minha memória se eu tenho dinheiro para comprar um HD externo, né? Para que eu vou ficar decorando tanta coisa se eu posso guardar na minha estante um monte de livro, né? Então essa questão sobre isso, ele fala numa história mais recente de uma revolução que realmente levantou essa questão. Para que presta a memória humana? Ficou como se fosse um rabinho vestigial, né? Como dizem os evolucionistas, não serve para nada, né? E ele diz assim, numa das páginas, a página 21 deste livro, ele diz assim: em 1838 surgiu uma memória artificial para a gravação direta de imagens, que rapidamente se tornou cada vez mais refinada na forma de fotografia. Ok? Fotografia é uma memória artificial, não é isso? Tem coisa que nem sua memória lembra. Você vai lá, mexe no álbum de foto da tua mãe, do teu pai, né? E você, de novo, tem acesso àquilo que sua memória, em geral, conserva muito mal ou de modo bem apagado, né? A partir de 1895, graças à invenção da cinematografia, também era possível captar imagens em movimento. Então, além da foto, agora você tem as centenas de fotos, né, que geram esse efeito do kinema, né, do movimento do cinema. Então, você tem já esse segundo recurso. E se você tinha dificuldade para reter uma imagem, você não precisa mais ter essa dificuldade, você não precisa mais ter a dificuldade também do movimento, que ele consegue gravar uma filmagem que você faz do seu filho. Olha que maravilha. É corriqueiro isso hoje, isso é um lugar comum, uma banalidade, uma platitude, só que a gente está se afastando aqui do objeto, né? E analisando ele aqui, é um negócio maravilhoso, um negócio formidável que vai esvaziando a utilidade da memória, não é? A preservação do som, sonho de séculos, tornou-se realidade por intermédio do fonógrafo de Edison, patenteado em 1877.
Há um pensador que diz que uma das coisas que a gente consegue lembrar com mais facilidade é a voz das pessoas. E, de fato, é isso mesmo. Você pensar em alguém que faleceu, que você gosta muito, você vai ter dificuldade de lembrar o rosto dele. É muito difícil lembrar o rosto da pessoa. Fica apagado na memória. Mas experimente lembrar da voz dele, que é muito mais nítida. Muito mais nítida. Agora, se você tiver gravado a voz, você vai querer saber de lembrar de voz? Você vai lá e ouve direto, não é? Porque vem de uma fonte externa, como acontecia com o original, não é? Então ele continua dizendo aqui: hoje em dia existem inúmeras memórias artificiais para o que o olho e o ouvido recebem. Gravadores de cassete, vídeo, CD, memórias de computador, hologramas. A imagem e o som são transportáveis no tempo e no espaço. É possível repeti-los, reproduzi-los, numa escala que parecia inconcebível há um século. Então, esse segundo salto que nós demos aí no século XX, olhe, fica essa pergunta aqui. Você se pergunta para que é que serve a memorização num tempo como o nosso? Eu repito, esses livros são maravilhosos, mas o ponto de vista deles é explorar historicamente, certamente levantar algumas reflexões, mas eles não respondem essa pergunta. Que utilidade teria na prática o uso da memória? Nós nos dedicarmos a exercitar essa memória. E contudo, irmãos, a Bíblia fala muito sobre lembrar, muito mesmo, e reclama muito sobre esquecer. Então, eu estou dedicando parte aqui desse estudo a falar sobre a Frances Yates, sobre o Dewey Drasman, para fazer um contraste entre esse desinteresse do nosso século pela memória, por sua total ou quase total falta de utilidade, ao menos em grande parte é assim, e o pensamento bíblico, porque a memória bíblica, a memória pactual, vai além desses modelos que são chamados tecnicistas e até de fundo evolucionista. Eles trabalham muito com a teoria da evolução. E na Bíblia, por exemplo, irmãos, esquecer de Deus é o mesmo que ser rebelde. Você encontra em vários momentos na Bíblia os profetas reclamando: vocês esqueceram de Deus. Esquecer ali não é uma falha cognitiva, não é falta de vitamina, não é nada disso. É rebeldia. E ao mesmo tempo, quando a Bíblia fala de lembrar-se de Deus, ela fala até mais do que obedecer a Deus. Lá em Eclesiastes, quando se fala em alegra-te, jovem, na tua juventude, né? Aquele texto famoso, o último capítulo também de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é para que o jovem faça um esforço de memória, lembre que existe um Deus e depois faça o que ele quer da vida. Não, a ideia é de servir a Deus, a ideia é de amar a Deus, a ideia não apenas de obedecer a Deus, mas também de renovar as esperanças que você tem em Deus. Porque quando você lembra do passado do povo de Deus, você lembra do passado do povo de Deus, cujo representante é você hoje, e a igreja de Deus. Então, de certo modo, você toma por empréstimo a história do passado do povo de Deus como um molde para a sua própria história. É assim que todo crente lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia no Êxodo, você se encaixa ali. Leia a história de Davi e Golias, você se vê como quem ali? Independente do que seja, você está fazendo a leitura errada ou certa, você nunca se lê como Golias. Quando você está lá no Mar Vermelho, o faraó está partindo para cima de você, você não se vê nunca como faraó. Você sempre se coloca na posição de alguém do povo de Deus. Você sempre está procurando fazer essa apropriação, essa identificação com o povo de Deus, olhando para trás. E dali você vai extraindo essa ideia de que se Deus é o mesmo, se o povo de Deus é o mesmo, e se as coisas, as circunstâncias da vida continuam sendo difíceis, o que é que eu devo esperar hoje? O que é que eu devo esperar no futuro? Ouçamos o que os autores falam a respeito disso. Agora, o do livro que nós temos estudado, tá? Por exemplo, eles dizem, quando o salmista apela a Deus para que se lembre do seu povo, isso está no Salmo 74, 2,
Ele pede ao Senhor para que faça mais do que pensar em Israel. Apela a ele para que o salve. Ele pede a Deus para que o salve agora, como fez no passado. De igual modo, quando afirma que recorda os feitos do Senhor, no salmo que nós lemos, no 77:11, ele tem em mente mais do que o mero fato de conseguir narrar eventos em torno do Êxodo. Ou seja, ele não quer apenas recontar a história como uma pessoa nostálgica, né? Eu conto, mas eu conto com tristeza, porque é típico da nostalgia, né? Você cantar um tempo que não pode mais se repetir. E, de fato, os tempos não se repetem, mas eu me refiro à estrutura. Ou seja, aquilo que eles tinham antes lá à disposição deles era um Deus misericordioso e bondoso. Eu não posso cantar isso hoje. Eu posso lamentar o fato de que só eles tinham esse Deus. Eu não tenho hoje. Eles não faziam isso, irmãos. Eles não agiam assim. Então, quando eles falam de eu vou lembrar dos feitos do Senhor, significa isso um processo de identificação com o povo de Deus do passado. E, ao mesmo tempo, no presente, uma confiança de que aquele Deus continua a viver, continua a atuar, continua a operar. Então, nós não estamos falando aqui de um movimento cognitivo apenas. O movimento cognitivo é esse que eles fazem aqui, que os nossos autores fazem. Eles não estão preocupados com Deus, nem com o pacto, nem com nada. Eles estão contando uma história de algo que se tornou obsoleto, ou quase obsoleto, que é o uso da memória, os usos da memória hoje. Nós, quando falamos dos usos da memória, não falamos dos usos da memória como algo obsoleto. Nós não somos saudosistas, nós não somos nostálgicos, nós somos crentes. Crentes de que Deus, que operou no passado, opera hoje e operará para sempre. Eles continuam dizendo: isso significa que ele, o salmista, experimentou e estava experimentando o êxodo em sua própria vida e naquele exato momento. Ele se identificava com o povo de Deus, portanto. A memória não é simples nostalgia. Ela é um empréstimo criativo do passado como um modelo do que esperamos para o presente. Lembrar o passado é remodelar o presente com desejo e esperança. Então, isso é a memória pactual. Isso não faz o menor sentido em livros como esse aqui, excelentes sob o aspecto histórico, como eu falei. Mas eles não foram escritos para dar esperança para ninguém. Mas tudo aquilo que na Bíblia está escrito, que são coisas referentes ao passado, visam dar ao povo de Deus esperança hoje. Hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é um livro de história, simplesmente. Ela fala de um Deus que operou no passado e que está vivo operando hoje, inclusive no momento em que se medita nesta palavra. Todos nós temos uma memória que é chamada pelos estudiosos de memória autobiográfica. E essa memória não pode ser explicada, aquilo que nós sabemos sobre a nossa própria vida, apenas por meio daquilo que a gente retém por repetições, por exemplo. Quando você quer estudar para um concurso, ou quer decorar alguma fórmula matemática, ou quer aprender alguma arte, não é? Em geral, você dá algum jeito de repetir, ou então de codificar de algum modo que você consiga, por meio de técnicas mnemônicas, não é? Lembrar de alguma fórmula. Como sabem aqueles professores de cursinho pré-vestibular, né? Que ficam cantando aquelas coisas meio bobas, mas que funcionam. E você aprendeu aquela técnica ali, você consegue montar seu próprio conjunto de memorização, não é? E a nossa memória autobiográfica funciona por meio disso. Ela funciona também por meio de traumas. Ou seja, você não precisa repetir um evento traumático 10, 15 vezes para aquilo grudar em você. Bastou um revólver no ouvido uma vez, né? Bastou perder um parente de um modo horroroso ou sofrer algum tipo de abuso ou de maldade do ser humano, que você nunca mais esquece. Aquilo fica a ferro e fogo em você. Esses são os meios normais de retenção. A repetição, quer seja por mecânica, né? ou técnica mais codificada, e o trauma. E existe, no entanto, muita coisa não explicada, irmãos, em nossas recordações.
Existem muitas coisas que nós não sabemos a respeito da dinâmica da nossa memória. Eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que nós não estamos tratando aqui de um simples movimento cognitivo que você faz, de lembrar, vou lembrar dos feitos do Senhor, né? Aí você vai e medita um dia na Bíblia. Não é isso, não é isso que acontece. Eu não estou aqui carregando vocês com a responsabilidade de lembrar. Por quê? Porque uma das funções da terceira pessoa da Trindade é nos lembrar. Então é também um chamado para que você descanse em Deus, porque Deus vai te lembrar de certas coisas que são transformadoras para a sua vida. E que você lembre que a memória autobiográfica ela é muitíssimo complexa, inclusive reconhecida por muitos estudiosos, como o Dewey Drasman. Em outro livro dele, intitulado Por que é que a vida parece mais rápida à medida que se envelhece, ele estuda essa questão da sensação que você tem. Quanto mais está ficando velho, parece que mais a ampulheta, a areia corre rápido, né, na ampulheta. Então, ele estuda essa sensação e ele fala a respeito da memória autobiográfica. Ele escreve o seguinte, nesse seu livro, página 1 e 2. A memória autobiográfica obedece a certas leis misteriosas que lhe são próprias. Por que ela não possui quase nada daquilo que aconteceu quando tínhamos 3 ou 4 anos? Você lembra de alguma coisa dessa época? Pouca, né? Por que os eventos dolorosos são lembrados invariavelmente com cores fortes? Essa é outra coisa também. Por que as humilhações são lembradas anos sem fim com a precisão de um relatório? Eu lembro, né, de cada palavra que ele me disse e tal. Como é que pode isso? Que mistério é isso? Onde é que escreve? Que tinta é essa, né? Que o tempo não apaga. De repente, somos surpreendidos por nossa própria memória. Do nada, um aroma nos lembra de algo que não pensamos por 30 anos. Um aroma. Todo mundo já teve essa experiência, né? Você sente um perfume lá qualquer, de uma rosa, de uma, sei lá, de uma fruta qualquer, e aquilo te joga lá, te arremessa 30 anos, às vezes num ambiente assim até pouco preciso na sua memória, mas você sabe que você foi jogado no passado, não é? Uma rua vista por nós quando tínhamos 7 anos pode parecer mais nítida na velhice do que era aos 40. Essa observação que nós fazemos sobre os idosos, né? Principalmente aqueles que vão tendo degeneração cerebral, mental, eles vão percebendo, parece que coisas de quando eles eram pequenininhos, com mais nitidez, enquanto que a memória recente deles parece que vai embora. Isso também é um mistério da memória autobiográfica. Você pode também querer saber por onde ou por que ainda lembra exatamente onde estava quando ouviu que a princesa Diana foi morta. Ele faz aqui menção a um evento, pode ser que você não lembre, mas é possível que você lembre de, por exemplo, algumas associações com outros eventos. Eu lembro-me bem onde eu estava quando o World Trade Center desabou, aquelas 2 torres gêmeas desabaram. Eu já perguntei a meio mundo e todo mundo disse que sabia onde estava. Não, no dia eu estava lá na cozinha do seminário, em Teresina, no Piauí. Eu lembro daquilo. E aí o pessoal me chamou para ver e eu pensei que era algum filme hollywoodiano, alguma coisa assim. Eu nem dei muito crédito. Depois é que eu fiquei sabendo, não, aquele treco aconteceu mesmo. 2 aviões, etc, 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 etc. Por que eu fiz essa associação e por que eu me lembro até hoje? Se não houve nem trauma, nem repetição, nem técnica de memorização, nada, nada, nada. Simplesmente a minha memória grudou ali. E eu fico imaginando até quando isso vai ficar tão nítido na minha cabeça. Isso tudo trata o estudo do mistério da memória autobiográfica. Ele próprio cita um literato chamado C.S. Boone, que criou uma frase lapidar a respeito da memória. Ele diz que a memória é como um cão, como um cachorro que se deita onde quer.
ela parece ser uma força viva que tem certa autonomia em relação à nossa vontade, em relação aos nossos pensamentos, não é? De vez em quando ela nos pega de surpresa, ela faz seleções, ela até inventa coisas, né, para completar os buracos que ficam, né? Como se deleitam no estudo disso os da área de neurociência, né? O pessoal de psiquiatria adora isso, estudar essas lacunas que as pessoas costumam preencher com imaginação, com fantasia ou algo do tipo, não é? Então nós temos uma força viva dentro de nós, irmãos. Memória não é simplesmente um depósito de números que você tem, de conhecimentos, de informações, não é isso. É isso também, existe essa parte técnica, é claro, livros e livros escritos sobre isso. Mas é muito mais do que isso, no ser humano qualquer. Quanto mais quando você considera o ser humano redimido, no qual habita o Espírito de Deus, que vive a trabalhar a palavra de Deus em seus corações. Pois é nesse grande emaranhado que o Espírito de Deus trabalha em nossos corações e mostra que Deus continua a operar nas nossas vidas, na nossa história, porque nós somos parte do povo de Deus. E assim como Deus nunca ficou sem testemunho nessa terra, assim também o povo de Deus nunca ficou sem o Espírito de Deus, para lembrá-lo e para fortalecê-lo a partir do passado, na sua vida presente, meus irmãos. Nesse sentido, nós também tivemos o nosso êxodo. Nós tivemos a nossa história particular com Deus. Qualquer crente, se ele for sincero, ele vai dizer, olha, eu tenho uma história com Deus. E nessa história com Deus, já me senti de fato como o povo de Israel no deserto. Eu me identifico com a caminhada do povo de Deus no deserto. Eu também fui alvo do cuidado de Deus. Deus também cuidou de mim do mesmo jeito que cuidou daquele povo. E quando eu leio aquelas histórias, eu sou um daqueles ali. E eu sei que o Espírito de Deus que unia aquele povo faz parte da minha vida hoje também. Então esses eventos são pequenos para todo mundo, menos para nós. Os livramentos que Deus nos deu, as ajudas que Deus nos deu no passado, elas não são importantes para a maioria das pessoas, mas para nós sim, são grandes eventos para nós, do livramento, da bondade de Deus. A respeito disso, eles dizem o seguinte, irmãos, os autores. O evento pode ter sido algo muito pequeno em escala cósmica, mas imenso no nível pessoal. Um cheque que veio à nossa mão num tempo de grande dificuldade financeira, a descoberta de um novo amigo num tempo de solidão, a intervenção divina em forma da cura oportuna de uma enfermidade ou de uma ferida. Então é certo que um crente assume essas coisas como parte do cuidado de Deus por ele no passado, em tempos difíceis. Então, quando você recorda essas coisas, a sua confiança em Deus naturalmente é fortalecida no presente. Porque você não é nostálgico. Nostalgia significa tempo bom não volta mais. Nostalgia significa, naquela época, os problemas eram os mesmos e as pessoas eram as mesmas, mas Deus não era o mesmo. Pelo menos Deus era alguma coisa antes, mas hoje não é mais. Não é assim na vida de um crente. O crente afirma as três coisas. A vida é difícil, os crentes esperam em Deus, acreditam em Deus, e Deus continua o mesmo sempre. Essas três coisas, as circunstâncias são difíceis. Nós precisamos de ajuda e Deus pronto a ajudar, essas coisas nunca mudam, irmãos. Elas continuam sendo as mesmas. E é por isso que os crentes antigos faziam memoriais, para nunca esquecer, né? Eles oravam, eles falavam consigo mesmos, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos benefícios de Deus. Aí eles começavam a contar para não esquecer. Eles iam contar, iam gravar também no coração os grandes feitos de Deus. Alguns escreviam diários, não diários como esses de internet, tipo blog ou alguma coisa assim, porque não era uma coisa pública. Muitos deles, inclusive, às vésperas da morte, destruíam ou pediam para alguém destruir o diário deles, que aquilo para eles era um exercício da memória diante de Deus. Outros, infelizmente, não obedeciam e publicaram, e muitos diários são maravilhosos. Ali você vai vendo as pessoas exercitando o tempo inteiro as coisas que Deus fez pela vida deles. Então não era difícil que os crentes, especialmente os protestantes, trabalhassem muito com a questão do diário, com cartas.
lidando com o aspecto histórico da sua vida dentro da fé, irmãos. E os salmistas, como eu falei, puxavam pela memória, não tinha muito papel na época, não é? E os meios de registro eram escassos, mas eles puxavam pela memória e escreviam na tábua do coração os grandes feitos do Senhor. E no Salmo 77, que nos serve de guia, essa recordação do salmista aliviou bastante a sua agonia dessa luta que ele travou com Deus praticamente à meia-noite. E com esse entendimento, ele exclamou, dizendo o seguinte para o Senhor Deus, irmãos, após ter meditado nos grandes feitos de Deus no passado. Ele disse assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Os irmãos perceberam aí, não é? Que ele se inclui. Ele está falando aqui há centenas de anos do Êxodo, ok? Assim como nós também estamos há outras mais centenas de anos do Êxodo. Mas agora ele se inclui. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Eu estou falando como parte daquele povo do passado. E ele continua dizendo: tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Por meio dessa memória pactual rememorada aqui, no meio da sua aflição, o salmista experimenta uma mudança, irmãos. E se vocês perceberem no decorrer do salmo, ele parece se mover daquela depressão, daquele buraco onde ele estava inicial, para uma afirmação na bondade e na misericórdia do Senhor Deus. Na próxima semana nós continuaremos a estudar este fascinante assunto do desespero redentivo, a restauração da esperança no Senhor Deus. O Senhor Deus nos abençoe e nos faça pensar nessas verdades e valorizar mais a nossa memória, porque o Espírito Santo valoriza também. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Nós vamos orar ao Senhor Deus, suplicando a Ele para que nos ajude, para que ajude o seu povo durante esse período difícil, para que ajude aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, e para que destrua aqueles que querem prejudicar a vida da nação. Vamos orar ao Senhor, clamar a Ele por misericórdia e por justiça na terra. Agradecemos-te, ó Deus, porque passamos este tempo em Tua presença. Isso para nós é uma grande honra e nós rogamos a Ti para que nunca esqueçamos disso, de que é um privilégio que só os Teus filhos possuem, de chamar-te legitimamente pelo Teu Santo Espírito de Pai e ter diante de nós tantos benefícios a receber, já que o Senhor não poupou nem mesmo o Teu único Filho por nós. Cremos, Senhor, que com Ele nós teremos tudo aquilo que precisamos para nos conduzir à vida e à piedade. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos o nosso mundo, as diversas nações. Rogamos-te, Senhor, por elas, para que a Tua boa mão tenha misericórdia e leve embora este mal que tem assolado a nossa terra, Senhor. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos a vida das famílias enlutadas, aqueles que choram por seus mortos, Senhor. Tome em Tuas mãos e fale aos seus corações, ó Deus. Aqueles que estão lutando pela vida, tenha compaixão, Senhor. Tenha compaixão deles, ó Deus, e faz uso dos remédios e dos médicos e dos enfermeiros. Pedimos também por estes profissionais de saúde, para que o Senhor os ajude, Senhor. Muitos deles, no desejo de nos proteger, têm eles próprios contraído esta doença, Senhor. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia daqueles que trabalham em hospitais, Senhor, daqueles que precisam fazer seus exames.
Tem misericórdia, Senhor, daqueles que trabalham na área de segurança, que precisam conter a malícia humana. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que perderam seus negócios e que estão desesperados agora, Pai. Rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor envie pessoas com a Tua palavra para abrir a perspectiva dessas pessoas para um presente com Cristo e um futuro com Cristo, Senhor. Pedimos-te, Senhor, para que Tu tomes em Tuas mãos a vida daqueles que estão doentes, que estão cuidando dos doentes, aqueles, Senhor, que estão promovendo o bem de modo anônimo. E toma também, Senhor, nas Tuas mãos a vida daqueles que querem prejudicar a nação, que querem se aproveitar deste momento para se enriquecerem de modo ilícito, para matar pessoas, para matar idosos, para matar crianças, para promover o aborto, a eutanásia e as inversões que temos assistido no nosso país, Senhor. Ó Deus, rogamos-te que Tu esmagues todos os ímpios, todos aqueles que querem se insurgir contra o Teu pacto, Senhor. Nós rogamos para que o Senhor nos dê por eles um ódio consumado em oração e que possamos, Senhor, imprecar sobre eles os mais horríveis acontecimentos, ó Deus. E que o Senhor purifique não apenas a Tua igreja, mas o Senhor traga justiça sobre este mundo. Que o Teu nome seja conhecido, Senhor, mais uma vez em toda a terra. E que o Teu povo se curve, como já faz sempre, diante de Ti, e receba os Teus castigos, sabedores de que aprenderão com isso. Quanto aos ímpios, Senhor, rogamos-te para que Tu salves aqueles que estão contados no número dos Teus escolhidos. E o Senhor continue, ó Deus, a operar a separação e culminará naquele dia, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a temer a Ti, a temer os Teus castigos e só os Teus castigos, Senhor. E dá-nos a graça, Senhor, de não nos desesperarmos. Dá-nos a graça de confiar que o Teu Santo Espírito está trabalhando em nós e de que Ele nos lembra as grandezas do Senhor, os grandes feitos do passado, inclusive o maior deles, de entregar a vida do Teu Filho para a nossa salvação e nossa santificação. Rogamos-te, ó Pai, para que o Senhor nos dê uma boa noite. Rogamos-te para que Tu nos dês uma boa semana. Nos dê a graça de boas meditações neste mês de missões. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Tenha misericórdia da igreja presbiteriana. Tenha misericórdia da sua liderança, Senhor, e do povo liderado, Senhor. Guarde, Senhor, não apenas a nossa igreja, mas todas as igrejas que invocam o Teu santo nome e que levam o Teu evangelho a sério, Senhor. Que buscam em Ti a suficiência para as suas vidas, que buscam se encontrar em Ti em tudo o que fazem. Tenha compaixão, Senhor, do Teu povo espalhado pela face da terra. E guarda-nos no Teu amor. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti. Gratos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos nosso chimarrão com Bíblia, desejando a você, o Senhor Deus, lhes conceda um bom restante de noite e também um bom restante de semana. Nós gostaríamos de lembrar que o nosso próximo encontro será no domingo que vem, próximo domingo, a partir das 9 horas. Nós temos tido uma programação a respeito de missões também, temos recebido alguns missionários, iremos receber alguns missionários no decorrer deste mês, na nossa reunião de oração das 9 às 9h25, e também nós temos a seguir a nossa aula de escola dominical para todas as faixas etárias a partir dos 8 anos. Você é nosso convidado, mas precisa entrar no nosso Facebook e pegar o nosso contato, enviar uma mensagem para nós. Nós enviaremos uma senha para você que você possa assistir uma das nossas aulas na escola dominical virtual da nossa igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda uma boa noite. Amém.